Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Neste momento estaremos aqui transmitindo uma santa e poderosa palavra para o coração dos amados ouvintes, que estarão acompanhando esta mensagem pela Facebook, pela página da Igreja Pentecostal Jesus da Paz, Missão do Amor. Nós vamos falar aqui sobre uma passagem de um rei que se viu cercado, enfrentando muitas dificuldades, mas ele acreditou que a saída dele ainda era o Senhor. O texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, 2, e o 3 e o 4, onde fala a história do rei Josafá. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo Judá. E todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, a qual nós acabamos de ler, nos traz aqui um exemplo muito grande, um incentivo maravilhoso para, nos tempos de dificuldade, estarmos unidos as nossas forças para buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos afirma em Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a história vai dizer aqui que Josafá recebe aviso de que uma grande multidão vinha subindo contra ele para poder cercá-lo, para poder pelejar com ele e até mesmo vencê-lo. Então houve um temor no coração de Josafá, porque quem é o homem que pode dizer que não teme? E Deus, conhecendo o coração de Josafá, viu que, quem sabe, o coração dele tremia por dentro. A Bíblia diz que Josafá temeu, porém ele não se desesperou, irmãos. Ele se pôs a buscar a Deus. Nós estamos vivendo esses dias com algumas dificuldades, pessoas isoladas, pessoas, quem sabe, até mesmo sem esperança. Alguns que conhecem o Evangelho, mas não estão acreditando mais no Evangelho de Deus. Entendo sim que nós temos que obedecer à lei do nosso país, do nosso estado, as constituintes, mas também nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele vai além de tudo, até mesmo além de uma medicina, e que Ele tem poder para mudar a história da humanidade. Nós não devemos, neste momento que estamos recebendo tantas notícias, pelos meios de comunicação, entrar em choque e se desesperar, porque vemos as catástrofes se acontecendo, pessoas chorando, perdendo parentesco, familiares, e nós ser mais uma pessoa que vamos entrar em desespero. Nós devemos fazer como Josafá fez, unirmos a nossa força, entrar em comunicação com pessoas que estão do outro lado, até mesmo da tela do nosso celular, do nosso computador, para poder clamarmos junto ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá se preocupa, ele teme, mas ele tem uma atitude nobre, uma atitude maravilhosa. Ele tem uma atitude que comove não somente Jerusalém, mas todo Judá começa ali a lutar pelo mesmo propósito. Quem sabe hoje, nesta noite de sábado, um dia, uma noite que seria uma noite propícia para buscarmos a presença de Deus, todos reunidos no mesmo lugar, dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, mas não, hoje, infelizmente, não é possível, mas nós podemos juntar as nossas forças, fazer como Josafá fez, lutar pelo mesmo propósito, porque a igreja, irmãos, não é 4 paredes. Essas 4 paredes é para nós se reunirmos, é para nós nos alegrarmos, mas no tempo de batalha, no tempo de guerra, a nossa vitória, o nosso clamor, aleluia, a nossa oração alcança a mão de Deus, no campo de batalha. E eu vejo aqui que Josafá teme e ele se põe em buscar a Deus. Quando esse homem se coloca na presença de Deus como exemplo, porque quando muitas das vezes as pessoas pequenas, quem sabe que não tem um título, a pessoa que não tem um cargo eclesiástico, não tem uma carteira de pastor, de missionário, quem sabe ele causa pouco efeito. Mas agora nós temos um rei que foi escolhido por Deus, reinava e temia a Deus,
se colocando na presença do Senhor. Isso chama atenção, e o povo se prostra, o povo busca a Deus de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão linda, que Deus para ouvir a oração de Josafá. E no meio do povo que estava reunido, no meio de um povo que estava ali clamando pelo mesmo propósito, o que eu quero dizer nesta tarde, pelo poder dessa santa e poderosa palavra de Deus, é que nós devemos, irmãos, crer. Todos nós juntos acreditamos que Deus ainda tem solução para todo tipo de problema. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo é uma brincadeira. Eu não estou dizendo que o caso não é grave, mas a minha palavra diz, aleluia Jesus, que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz em Atos 12, versículo 5, que Pedro estava preso. E a sentença de Pedro, o apóstolo Pedro, era a morte. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E a Bíblia vai dizer também que um anjo do Senhor é enviado até aquela prisão, onde Pedro era guardado por 4 caternas de soldados, e de repente o anjo ali toca, aleluia, sobre Pedro, acorda Pedro, desperta Pedro, e Pedro se levanta, as cadeias caem por terra, o milagre acontece, Pedro é liberto, porque aquele que ora, aquele que serve a Deus, tem que acreditar na oração que ele faz, e no Deus que ele serve. Então Josafá estava acreditando no Deus que ele estava servindo, Josafá acreditava no Deus que havia o escolhido, e a Bíblia vai dizer que a oração continuou. E no decorrer daquela oração, eu não vou entender quanto tempo durou aquela oração, porque tem oração que temos tempo para orar um dia, uma semana, um mês, mas tem oração que é pedido de socorro, Josafá estava pedindo socorro para Deus. Isso não é vergonha, mas muitas das vezes o homem resolve fazer aliança com outro homem, pedir socorro para outra pessoa, mas esquece de pedir socorro para aquele que pode vos socorrer. E eu entendo aqui que quando Josafá se prostra, ele prostra por uma causa justa. Haveria uma grande destruição, mas Deus que está pronto a socorrer, o socorro vem do Senhor, ouviu do céu. E a Bíblia vai dizer que no meio daquela congregação existia um homem por nome de Jaziel, que ele é envolvido, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, o que me chama a atenção é que ele poderia fazer como muitas pessoas estão dizendo, profetizar mais um caos, profetizar que o povo que vinha vindo, assim, o rei ali, os assírios, iriam destruir a cidade. Porém, irmãos, ele estava na direção de Deus, e ele entendeu que quando o povo de Deus clama, Deus está prestes a ouvir a sua oração, porque segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, Josafá não tinha sido perfeito por aqueles tempos, havia feito uma aliança com Acabe, porém quando ele clama, Deus resolve dar o livramento. E Deus levanta agora um profeta, aleluia, que poderia trazer uma condenação, que poderia dizer, que poderia falar aos ouvidos de Judá e Jerusalém, que o fim, que o momento era horrendo, que não haveria escape nem livramento. Porém a primeira palavra que vem na boca do profeta é, não temais, aleluia. Eu estou aqui neste momento, gravando este vídeo, para dizer para você, não temas, mas tema a Deus. Não tem mais adversidade, não tem mais o inimigo. Eu sei que temos que fazer a nossa parte, a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala que lá no Egito, quando o anjo da morte passou, aleluia, o povo de Deus teve que se precaver, não era para sair para fora. O povo de Deus entendeu que precisaria pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta e esperar que o milagre então acontecesse. E nós estamos aqui para obedecer o que foi falado, mas também para acreditar que o Deus que nós servimos ainda faz milagre, ainda opera maravilha, que Ele não mudou. O apóstolo Paulo chegou a dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e será eternamente. Jesus ressuscita ao terceiro dia e diz para os seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Entendemos que o dedo de Deus está aí agindo, a mão de Deus está trabalhando, porque muitas pessoas deixaram de crer no poder de Deus. Os ímpios têm provocado cada dia mais impiedade, muitos que estão dentro da congregação têm se esfriado, já não têm o primeiro amor, e eu vejo que isso é uma forma de Deus trabalhar em cada coração, trazer pessoas de volta, aleluia, a estarem aos pés de Cristo e voltar ao primeiro amor. Então quando eu olho para esta palavra eu vejo
E a primeira mensagem, a primeira palavra do profeta foi: não temais. Dai ouvido ao Judá e Jerusalém. A mensagem não era só para Jerusalém, a mensagem não era só para o rei, a mensagem era para todo o povo, Judá e Jerusalém. Todas as cidades que estavam ali ouviram uma palavra de conforto, uma palavra poderosa. Aleluia, o profeta estava dizendo, Deus estava dizendo na boca do profeta: a multidão é grande, mas eu sou maior. A multidão se reuniu, se aglomerou para pelejar contra Jerusalém, mas ainda sou o Deus de Jerusalém. Aleluia. E naquele momento houve no coração daquele povo um grande refrigério. Tiveram ali um sentimento de paz, porque quando Deus fala, irmãos, Ele está dizendo que Ele ainda está no controle. Eu entendo que o que está acontecendo, esse vírus aí, que tem matado já milhares de pessoas, e nós devemos unir a nossa fé com os irmãos de outros países que estão passando dificuldade, pastores que estão chorando, e muitas vezes não conseguem nem muito saber o que fazer. Como disse Josafá: Senhor, nós estamos em grande aperto, meu Deus, nós não sabemos o que fazer, o que vamos fazer agora? E de repente vem a resposta, porque a paz do homem é crer, a paz do homem é orar, a paz do ser humano é perseverar, mas a parte de Deus ainda nos dá vitória. E eu sinto aqui pelo poder dessa palavra, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião. Ele passa pelo vento, ele passa pela prova, mas ele não se abala, ele é firme para sempre. E Deus manda dizer para você que está me ouvindo neste momento: seja firme, irmãos, seja firme, tenha a palavra profética na boca, acredite que Deus vai dar vitória. Nós não podemos concordar, até mesmo ser um dos anunciantes do caos que está acontecendo, mas nós temos que provar para a humanidade que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Sim, eu estou vendo. Você pode perguntar: pastor, mas não está vendo o que está acontecendo? Estou vendo, mas eu acredito num Deus que ainda muda a história. Ele pode permitir muitas coisas, Ele pode permitir o cerco, Ele pode permitir multidão de pessoas cair, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela irá triunfar para a glória de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, Jeremias estava no calabouço, Deus permitiu, Deus sabia daquela situação, mas Deus estava dizendo: não ficarás para sempre no calabouço. Deus disse para ele: clama a mim e responder-te-ei. Quem sabe o momento que ele estava vivendo era um momento de destruição de Jerusalém, era um momento ao qual Jerusalém caía na mão dos caldeus. Porém, Deus disse para ele: clama a mim e responder-te-ei. O momento era só de pensamentos negativos, pessimismo, mas Deus estava dizendo que ia revelar coisas grandes, profundas, ocultas, que Jeremias ainda não sabia. O Deus que conhece o nosso amanhã, porque nós somos limitados, estamos vendo algumas previsões, tempo sendo espichado pela frente, para colocar no coração das pessoas que iremos ainda enfrentar grandes dificuldades. Sim, eu acredito, mas também acredito num Deus que de hoje para amanhã pode trazer revelações profundas, e o milagre do Senhor acontecer sobre a nossa vida, sobre essa cidade de Umuarama, sobre esse estado, sobre o nosso país, e também os países que estão passando pela mesma crise que o nosso país se encontra neste momento. E a palavra do Senhor vai dizer: e quando o servo de Deus, Josafá, ele diz que não sabe o que fazer, ele diz: Deus nosso, porventura não julgarás? Porque nossa mão não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Eles não tinham força, porém resolveram orar, resolveram buscar a presença do Senhor, resolveram clamar, chamar a atenção de um Deus que tudo pode. Aí vem a profecia, Deus estava dizendo que iria dar vitória, aleluia, e no momento já surgiu uma alegria. Agora preste minha atenção, você que me ouve, você que está me ouvindo nesta hora, do caos para uma alegria, da aflição para uma grande paz. O que me chama a atenção é que agora a ordem, aleluia, é sair ao encontro do inimigo que vinha vindo. E nós vemos que muitas pessoas têm recuado. Quantos não conseguem nem orar? Quantos não estão lendo nem a Bíblia? Estão passando mais tempo olhando os noticiários na mídia, na internet, no meio de comunicação, e não conseguem nem orar. Olhamos aqui, vemos aqui, a Bíblia deixando bem claro que houve sim uma notícia,
O inimigo vinha vindo, o inimigo estava se aproximando. Só foi essa notícia e Josafá já buscou ao Senhor. E nós estamos vivendo dias hoje que eu acredito, eu entendo o que está acontecendo, que as pessoas estão mais preocupadas em ver o noticiário do que se alimentar do pão vivo, a palavra de Deus, de beber desta água que lava o íntimo do nosso coração. E quando agora o profeta instrui o povo a saírem contra, a descer pela ladeira de Ziz, eu entendo que ele já sabia que a peleja já estava ganha, meu irmão. Aleluia. Se Deus falou, a peleja já está ganha. Eu acredito tanto que eles tinham certeza que a peleja estava ganha, que eles não colocaram os guerreiros na frente. Ele não colocou o exército na frente, mas colocou os levitas, colocou os cantores, aleluia. Oh Deus, porque enquanto nós adoramos a Deus, Deus nos dá vitória. João 4:23 diz que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Quando tem verdadeiro adorador na frente da batalha, Deus se levanta do trono e assim nos traz vitória. O nosso Deus que chamou Josafá, chamou a mim, chamou a igreja do século 21 e ainda se responsabiliza para lutar pelo teu povo. Ainda se responsabiliza em cuidar da menina dos olhos dele. Ele ainda se responsabiliza em nos trazer vitória. E a Bíblia diz que eles descem pela ladeira de Ziz, encontram ele no fim do vale e não tiveram que pelejar. Foram adorando o Senhor. E o Senhor ali entrou na peleja e o inimigo foi derrotado. Nós estamos hoje vivendo um dia. O nosso inimigo é invisível, meu querido. Às vezes quando nós enfrentamos o inimigo visível, nós podemos até apanhar, mas conseguimos nos defender. Então o problema hoje é um inimigo invisível. Mas a Bíblia deixou bem claro, tá? Que a nossa peleja não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra coisas invisíveis, contra a invisibilidade. Mas quem tem olho de águia, quem tem o olho ungido por Deus, ele consegue enxergar muito além do que muitos estão pensando. Eu te convido nesta tarde, aí na tua casa. Eu não tenho força para orar em casa. Agora vai aprender a ter uma força para orar em casa. Em casa eu não consigo orar. Da agora em diante, vai, porque eu acredito que haverá um grande avivamento neste tempo de dificuldade. A minha Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito que depois que tudo isso passar, porque Deus nos dará vitória, uma igreja militante, uma igreja poderosa, estará sendo renovada, acrescentada, acrescida na face da terra. Tempo de salvação de alma. Você que me ouve, entenda, o momento é este. Entrega a tua vida para Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor e venha fazer parte deste grupo que está orando juntamente com Josafá, juntamente com lideranças religiosas, para obter a graça e a vitória e o milagre da parte de Deus. Que vocês possam ficar com esta palavra, tá, irmãos? Eu sei que muitos nesse momento não estão sabendo o que fazer. Muitos nesse momento não estão tendo força. Mas a Bíblia diz que a nossa força, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. Que o Espírito Santo continue falando em vosso coração. E que esta palavra possa confortar. Não somente confortar, mas te levantar do pó. Você possa ter força para incentivar muito mais pessoas. Vidas com a influência da poderosa e santa palavra de Deus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.